Olá a todos, cá estamos nós de volta ao Inquietações e hoje com a Graça Valente, que nos vem mostrar e falar sobre a forma como mudou de vida, e encontrou algo que a encantou e como é que chegou aqui. Bem-vinda, Graça. Olá, Madalena, obrigada e olá a todos que nos escutam. É um gosto estar aqui. Obrigada por teres aceito este desafio. Ora bem, neste momento, atualmente, a Graça Valente é terapeuta de som. Mas não era apenas sobre isso que nós queríamos falar. Eu queria que ela partilhasse connosco como é que uma pessoa tem uma vida supostamente normal, entre muitas aspas, e de repente leva assim uma reviravolta e encontra algo que a apaixona. Como é que é, Graça? Bom, Madalena, na verdade, eu creio que ainda estou nesse caminho, não é? De conseguir encontrar aqui também algumas respostas para eh, aceitar e curar melhor aquilo que foram alguns aspectos da minha vida até aqui e, de facto, como é que ela evoluiu, no sentido de hoje me encontrar com uma perspectiva, com uma atitude, com uma disponibilidade totalmente diferente daquela que, não é, durante quase toda a minha vida eu tive. Pronto, então eu tenho 43 anos, eu tive durante os meus últimos 20 anos ligada a uma área profissional bem exigente, portanto eu trabalhava na área de gestão industrial. Hum, eu penso que o nosso propósito de vida é algo que não é, vem connosco. Nós passamos uns mais e outros menos, não é? Grande parte do tempo, no meu caso, foi metade da minha idade, não é? Seguramente, sem perceber bem que propósito é esse. Então, por vezes, vamos vendo a nossa vida com bastantes obstáculos, com grandes dificuldades, com bastante dor, e vamos remando e vamos, né, tentando sobreviver. O que aconteceu comigo foi um pouco isso, a minha vida, em termos profissionais e emocionais nunca foi mais estável, né, foi muito conturbada, com muitos altos e baixos. Percebia que me encontrava bem desconectada da minha essência, mas não tinha tempo, né, dadas as circunstâncias e, e as problemáticas com que me deparava. Penso que fazia aquilo que grande parte das pessoas hoje faz, que é: eu não tenho tempo, eu não posso, não dá, eu tenho que me focar, eu tenho que resolver aquilo Sempre que me é dado. desculpas, não é? Exato. Portanto, acabamos por ter uma perspectiva bem exterior, e desconectamos e perdemos o sentido daquilo que nós somos e do que o que estamos a fazer aqui, não é? Que passagem é esta? Então, no fundo, eu acho que fui assim um pouco empurrada, no sentido de ou vai. hum, então, no final do ano passado, desvinculei-me da atividade que eu tinha. hum, Foi uma atividade bem exigente e na qual eu não me sentia feliz, portanto, hum, sentia que o meu propósito não passava por ali, mas a minha missão de vida, sim, portanto, tive que fazer aquilo que fiz, tive que estar envolvida no que estive envolvida durante aquele tempo, eh, e percebi que tinha chegado o momento de abertura da gaiola onde eu me encontrava. Então creio que a vida me deu assim uma oportunidade de recomeçar e de fazer tudo de novo. E, e foi isso, eu agradeço porque eu tive, eu percebi que só havia uma coisa que eu podia fazer, portanto, de repente, tudo aquilo que nós temos como rotinas, como hábitos, como falta de tempo para nós,
não é? De repente passamos a ter o tempo para nós e não sabemos, na verdade, como usá-lo, hum, como consumi-lo, como passar tempo, e muito menos passar tempo connosco. E eu percebi que a única coisa que eu podia fazer era parar e era de facto mergulhar dentro de mim com toda a coragem e, hum, e encontrar-me, porque estava completamente, sentia-me completamente perdida de mim própria. Quando te dizem, ok, Graça, pronto, agora estás livre, podes seguir e podes fazer o teu caminho, podes fazer aquilo que tu queres. E a minha questão era, mas eu não sei o que é que eu quero. A minha questão era, ok, eu saí de uma gaiola, estou livre, posso voar, mas eu na realidade eu não sei voar. As minhas asinhas não estão preparadas para voar e então, né, o que é que uma pessoa faz? Aquilo que fiz foi, ok, então vamos nos conectar. Eu preciso de perceber quem sou, eu preciso, preciso de perceber o que faço aqui e, e foi isso. E permiti tirar as rédeas da minha vida do meu controle Uhum. ah, e simplesmente disse: Ok, bora lá começar. E comecei. Na verdade, uma das coisas que eu tenho observado é que a maior parte das pessoas diz: eu estou cansada daquilo que faço, eu já não aguento mais o que estou a fazer. E eu pergunto: mas então o que é que gostarias de fazer? Pois não sei, não faço a mais pequena ideia. Eh, uma grande parte da nossa população está sem rumo, sabe que não gosta do que está a fazer, mas também não tem a mínima ideia do que gostaria de fazer. E isto é difícil, não é? Sim. Porque eu acho que até muitas destas situações acabam em depressões, porque as pessoas não sabem mesmo, sabem que estão infelizes, que não estão bem, mas também não sabem como dar o primeiro passo. É E uma perda então, de é, idade. sim, não é? Porque estão habituadas às rotinas, o acordar àquela hora, o ter que fazer aquilo, não é? Na verdade, gastamos o dia em prol dos outros, a fazer algo que temos que fazer, ponto. Carolina, eu acho que de certa forma até um bocadinho mais do que isso, é que nós habituamos-nos a experienciar a vida, não, a viver a vida com base em experiências que não são nossas, ou seja, nós agarramos-nos muito aos convencionalismos e tudo aquilo que, né, os princípios ordeiros de uma vida ordeira, não é, e honesta e que nos são passados desde a idade. E, e acabamos por ir aceitando ah, as, os como vou dizer isto? Na realidade, nós não experienciamos aquilo em que acreditamos e aquilo que preferimos que acreditamos. Então, nós estamos muito, eu acredito que eu senti-me assim, muito desconectada. Portanto, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço eram coisas totalmente eh, distantes umas das outras, não se encontravam. Então, se nós estamos assim, nós não nos podemos encontrar, de facto, nem connosco, nem neste todo. E eu acho que é muito importante nós começarmos a olhar para aquilo que nós dizemos que acreditamos, mas antes de o dizermos, nós questionarmos-nos se de facto eu experienciei isso e se eu o digo porque, porque o sinto e porque o faço e porque está em mim essa crença e não porque me foi incutida. Então, eu creio que tem que ver com isso, com nós estarmos, distraímos-nos e perdemos-nos a noção de quem nós somos e de que o mais importante aqui, de facto, é nós estarmos, eu continuo a utilizar muito esta expressão, conectados. Eu acho que é o mais importante neste caminho, neste processo, é a conexão connosco próprios. Tudo o resto depois há uma clarividência porque nós encontramos um fundo bem grande de harmonia e de paz, não é? Porque nos encontramos e porque aprendemos a estar connosco, aprendemos a apreciar-nos e,
não é? E então entendemos que somos suficientes, que é uma coisa que também carecemos muito, não é? Nós procuramos muito fora, que algo fora nos venha completar, nos venha satisfazer e equilibrar, harmonizar, não é? Procuramos tudo fora, Sim. não é? Porque de facto fomos muito ensinados a não nos escutarmos, a não nos sentirmos. Ah, que disparate aquilo que tu sentes, não é? Eu ainda partilho que recentemente comprei um carro e não o vi, não é? Ainda porque senti que aquele carro era para mim e era naquela circunstância e que me foi posto assim, então. E é difícil quando tu escutas as pessoas que estão à tua volta dizer: "Graça, mas tu, né, passaste-te", e eu não, na verdade estou super confiante e confortável com a ideia. Então isto foge um bocadinho daquilo do convencional, não é, daquilo que nós estamos habituados. E eu tenho feito este processo de introspecção e de, não é, porque, eu não estava confortável, cá e não estava confortável, comigo e, então eu também não fiz, eu não fiz propriamente um caminho escolhido, ou seja: "Ah, eu agora vou", então a única decisão, sincera, que eu tomei foi que precisava de mergulhar dentro e e para mergulhar dentro, se calhar isso ia demorar algum tempo e ao mesmo tempo ia ter que tomar, eh, golpes de coragem para ir iniciando um processo de retirada de defesas e de camadas que fui colocando ao longo da vida e que me foram escondendo, não é, de mim própria e dos outros, e esse é um processo que eu creio que vou fazê-lo a vida toda, não é? Então começaste a entrar no fluxo da vida e por isso é que compraste um carro sem ver. Começaste a entrar e a perceber que está sempre tudo certo. Correto, sim. Muito bom. Comecei a perceber-se que qualquer coisa que eu ache, pela minha lógica mental e de raciocínio que eu possa fazer para evitar ou para estimular que algo aconteça, fui percebendo que aquilo que tiver que acontecer, acontece independentemente de eu, estar, não é, me preocupar muito ou fazer algo, então os meus níveis de ansiedade também foram diminuindo nesse sentido e fui confiando, fui-me entregando e confiando que, sim, o que tiver que acontecer, o que tiver que ser, é o que vai ser, independentemente de eu fazer muito para evitar alguma coisa, porque muitas das vezes nós só adiamos o que é francamente inevitável. E, e sim, eu com 40 e poucos anos estou a mudar de vida, é verdade. E então, por onde é que começaste? Ou por outra, o que é que te apareceu à frente para tu experimentares? Pois, é mais isso. Na verdade, eu termino uma dinâmica de vida super ocupada, mentalmente sempre a mil, com N de telefonemas, e-mails, coisas para tratar, e de repente, assim, de um dia para o outro, não tenho nada. Então foi mesmo uma bênção, muito bom. Hum, é, é, a sincronicidade com que as coisas acontecem, para mim, é extraordinária, não é? Permitir-nos olhar e a percebermos que as coisas acontecem mesmo como têm que acontecer. Então, eu no ano passado, no meu aniversário, foi-me oferecida uma taça tibetana pequenina, portanto tradicional, feita à mão, pequenina. Eu já estava num processo de autoaprendizagem, não é? De fazer meditação. Percebi que necessitava de sossego, então, Uhum. então a minha busca inicial, já antes né, desta mudança, e comecei por aí com algum reiki e com algumas meditações que ia fazendo, ia escutando, ia ao YouTube, ia seguindo algumas pessoas, comecei a seguir algumas pessoas que o faziam e que facilitavam gratuitamente
essas meditações, então eu fui fazendo isso. Então, as taças, a taça tibetana era algo que eu conhecia por ver em termos, não é, de enquadramento de meditações, a utilização das taças, mas não sabia mais do que isso. Então, também nunca tinha partilhado com ninguém, muito menos com a pessoa que me ofereceu a taça, que de alguma forma seria uma peça que eu gostaria de ter ou de ter contacto. Então nunca abordei nada com ninguém e do nada é-me oferecida uma taça tibetana. Bom, o meu espanto foi incrível, foi mesmo muito, fiquei super feliz. E a partir daí é pondo a taça a cantar comigo, fazendo ring-ring, e pensei, olhei para a taça e disse assim, bom, eu não sei o que fazer mais com isto. E o meu processo começou por aí, com a minha vontade de querer tirar partido da peça que eu tinha. Há mais qualquer coisa que eu possa fazer com isto e eu vou procurar o quê? Então, tive um contacto, estabeleci um contacto com uma pessoa com quem eu já tinha falado, é uma pessoa que trabalha com taças tibetanas e gongos planetários, cá em Portugal, e eu abordei no sentido de perceber se para, né, próximo, porque eu estava com liberdade de tempo e entendia que finalmente talvez pudesse permitir-me experienciar coisas que nunca tinha feito, ou porque na altura em que tinha essa disponibilidade não tinha financeiramente capacidade para fazer, ou vice-versa, não é? O contrário. E então entendi, tipo, agora é este o meu momento em que eu posso fazer o que me apetecer sem ter a crítica ou o julgamento ou o peso de uma razão qualquer que eu não sei de onde vem, dizendo, então, mas isso é para quê? E tu vais fazer o quê com isso? Então, foi facilitada numa certificação num fim de semana, num curso de massagem de som que ia acontecer em Lisboa. Na altura achei que seria muito difícil eu ir porque eu estava a cuidar de um gatinho que estava doente, estava com uma leucemia felina, numa fase já bem debilitada, mas até aí, dias antes do curso acontecer, eu fui liberta também desta minha função, que foi também cuidar. Cuidadora. Uhum. E então tive a possibilidade de ligar e perguntar se a vaga ainda existia para mim e fui experimentar. Então tive um contacto no fim de semana com uma metodologia de massagem de som, com taças tibetanas, algo que eu não conhecia mesmo de todo, nem nunca tinha ouvido falar. Senti-me assim um alien completamente, não é? Dentro de um espaço com pessoas com já valências, já terapeutas de outras áreas que queriam incrementar esta prática naquilo que facilitavam, nos processos delas. Então senti-me assim muito estranha, mas ao mesmo tempo, ok, era ali que eu tinha que estar e era o que eu queria aprender. Então foi fabuloso. De facto, percebi que enquanto facilitadora do processo em si de massagem de som, a sensação, aquilo que senti foi bem inexplicável. Senti-me super inundada de um amor que eu não. Na realidade, eu creio que nunca o tinha sentido antes, não é? Um amor por alguém que eu não conhecia, quem tive a facilitar o processo. A pessoa relaxou imenso, entregou-se mesmo, e eu sentia-me inundada. Eu só sentia amor, não é? Então, se eu intencionei que no início que me fosse de alguma forma revelado se fazia algum sentido eu estar ali ou não, porque era totalmente fora da minha caixa, então eu percebi que sim, eu tive a minha resposta e percebi que sim, que fazia sentido eu estar ali, e de facto as taças foram maravilhosas, e, e eu saí de lá com a sensação de que precisava de mais, que aquele contacto não me era suficiente, né? Também, eventualmente, pela minha característica, não é? De toda a vida ter sido muito mental, muito organizada, muito pragmática, ter que gerir e controlar imensas coisas.
Então, como é que de repente, não é, tu, eu não concebia que pudesse trabalhar com estas ferramentas em alguém e que não me sentisse bem preparada, não é, para o fazer. Então, iniciei esse caminho de, ok, bora lá saber o que é que há mais aqui no mundo a respeito desta prática e com as taças, não é? Então aquilo foi um início maravilhoso, que eu estou muito grata, aliás eu estou grata por todo o processo e por todas as pessoas com que me fui cruzando ao longo deste último ano, não é? Que ainda não fez um ano, mas sim, parece-me assim um caminho bem rápido. Então, hum, depois disso eu percebi claramente que queria mais som e vibração na minha vida. Hum, o efeito nessa fase, aquilo que eu percebi assim claramente foi que o efeito de relaxamento era enorme, a harmonia era maravilhosa, não é? Que proporciona, que conseguimos obter através do som e da vibração, não é? São dois efeitos, dois estímulos que nós temos com as taças e com os gongos também, mas neste caso era só com as taças. Pronto, então eu percebi que havia um mundo para descobrir e que eu, no meu ritmo e com a minha, né, o meu tempo, que ia querer percorrer um pouco deste caminho, e foi isso que eu fiz. Um, fui assistindo concertos, viagens sonoras, tive uma percepção aí também de uma quantidade enorme de instrumentos musicais harmónicos, não é? Que são utilizados nestas práticas, nestas viagens. Até então eu desconhecia a existência disto, para mim concertos eram os concertos nos registros habituais que nós conhecemos, em modelo sentado ou em pé, mas nunca deitado. Então estes são concertos que acontecem com as pessoas deitadas, confortáveis, e permitem-se viajar, descansar, repousar, entregar. Então fiz então isso, assisti a alguns concertos e viagens sonoras, concertos meditativos com taças e gongos, com outros instrumentos, e fui à procura de pessoas que me pudessem ensinar a trabalhar e a ensinar. Eh, eu não, a minha intenção era só aprender a tocar e experienciar, ter a experiência de. Para ti. Exato, Inicialmente era para ti. sim, totalmente, sim. Não tinha, apesar de ter tido a experiência de facilitar uma massagem com um protocolo simples, bem simples, mesmo só massagem de relaxamento, e ter percebido os efeitos, e mesmo nos dias seguintes, e em mim própria, não é? Porque também recebi, eu não me sentia nada preparada para poder facilitar o que quer que fosse a alguém, e tampouco porque o meu processo de cura interior ainda estava muito no início e não é? Eu sabia que enquanto não me sentisse ok e diferente, não ia nunca conseguir fazer nada pelos outros, não é? Então também fui, apesar de toda a vida ter escutado dentro de mim uh, o serviço, a dádiva aos outros, a entrega aos outros, sempre como algo muito presente em mim e nas minhas práticas de vida. Uma coisa é eu querer servir o outro e ajudar o outro, como num sentido de inevitabilidade, não consigo fazer outra coisa a não ser isso. É, é algo que vem para lá da minha essência, ou melhor, vem da minha essência, não é? Mas É a para minha além da essência tua no vontade. todo, É que é mas inato não em ti. da minha necessidade de me focar no outro para colmatar uma lacuna ou um vazio que sinta,
que creio que muitas das vezes pode ser, as pessoas podem confundir o servir com isso, hum, camuflar. Então, primeiro temos que trabalhar esse vazio que não estamos a querer encarar em nós, não é? Então depois, quando esse vazio já não se verifica, então ok, se sentes, não é? Se sentes na mesma esse ímpeto, esse estímulo, esse amor, eh, e tudo também é vibracional, portanto, se nos permitirmos sentir, não é? Ao invés de racionalizar e querer mentalizar tudo, então a vida torna-se mais como ela é, mais bonita, na verdade, porque nós sentimos. Então, não é preciso ter medo de sentir, porque não há melhor do que, não há É melhor essa do a que. forma, é esse o caminho, não é? É, mas para isso nós também temos que ir desbloqueando, não é? Ir descascando, ir percebendo, tipo, uau, hum, e tirar estes pesos da nossa mente e destes condicionalismos que nós vivemos, porque muitas das vezes até os nossos avós e antepassados, não é? Qual sentir, qual quê, tu não sabes é como é que a vida custa e como é que é dura, não é? Então nós vamos sendo, então mas é aquilo que eu sinto, então como é que eu faço com aquilo que eu sinto, não é? Eu recordo-me de miúda tantas vezes e dizer, mas eu sinto, não é? Então, o que tu sentes é pouco relevante, então nós também somos assim, não é? Nesta sociedade acabamos por ser Len- muito posto de lado, né, aquilo que nós sentimos. E eu fui resgatar isso, sim, e hoje permito-me sentir e procuro que as pessoas com que me vou cruzando e que vão aparecendo na minha vida e que estão presentes na minha vida, que o façam e que o aprendam a viver assim também dessa forma. É, é um ganho assim prazeroso, brutal, e nós temos muita carência A, dessas emoções prazerosas, não é? a velha prática ou a velha teoria de que não se decide com o coração, se decide com a cabeça, está completamente errada, não é? No Correto. entanto, nós ouvimos isso desde que quase que nascemos, não é? Todos os pais, os avós, todas as pessoas dizem não, não, não se decide, não se decide nada com o coração, decide tudo com a cabeça. É com a cabeça que temos que tomar decisões. E é mais uma daquelas coisas que estamos a aprender que não está completamente certa, está até Mas eu bastante acho que errada. o desafio é esse, o desafio, e eu se posso dizer alguma coisa assim, com base na minha experiência de vida, é esse, é desafiar. E se este é um programa de inquietações, então eu desejo muito inquietar as pessoas que nos escutam com este desafio de se permitirem sentir mais. Olha, Graça, entretanto, eu sei que tu tens aí, quer dizer, podes ter começado pelas taças, mas entretanto já tens aí uma boa coleção de instrumentos, que tu gostas de tocar e que te dão algum prazer. Eu sei que alguns não vamos conseguir, ouvir, mas não tens aí assim nada à tua beira que Olha, possas mostrar. Madalena, eu, eu partilho a minha experiência e aquilo que sou e aquilo que, não é, que tenho aqui para dar com muita humildade, porque o meu processo está no início. Eu já partilhei, já tive a oportunidade de partilhar isto contigo antes, que é, eu não estou, é um processo muito ainda, muito meu, muito terapêutico para comigo, e eu vou trabalhando nas minhas práticas diárias porque, de facto, os estímulos têm uma eficácia brutal e eu sinto de uma forma muito imediata com o som em mim. Hum, então eu vou só, assim, resumindo, as taças foi sim a minha porta de entrada neste mundo de som, mas depois fui percebendo que existiam outros instrumentos que também gritavam e comunicavam muito comigo. Então a flauta nativa americana foi o instrumento seguinte que foi como se a minha alma me tivesse uh, chamado ali a atenção quando num retiro de silêncio com taças e gongos,
numa bela meditação, a determinado momento eu escuto uma flauta nativa, e então aquilo foi assim, foi impossível. Eu viajei com a flauta e percebi claramente que tinha que ter uma flauta comigo na minha vida, e que a flauta ia ser uma expressão da minha alma. Então vejo a flauta dessa forma. Não sou nada pró na prática dela. Fui à procura de flautas, depois fui experienciar de uma forma mais formal, portanto fui ter formação de alguns instrumentos, a Shruti Box, que eu neste momento não tenho aqui, mas que foi também uma O que é que tu disseste? a Shruti é uma base de assim um chão fantástico para nós podermos trabalhar a voz em cima, portanto é uma pena não ter aqui, mas também ajuda-me a estimular as técnicas vocais e o canto harmónico e assim outras coisas. Dá para nós brincarmos tendo uma segurança por baixo. Então, de facto, também fui percebendo, e ao longo deste meu processo, que a necessidade de eu começar a libertar aqui, eu vou utilizar esta expressão, este centro energético que tenho aqui na garganta, não é? Por ter estado durante tantos anos muito calada, então foi gritante como a flauta e o canto me vieram também ajudar a soltar a minha voz e a minha expressão. Então, não é? Eu tinha tanta coisa guardada e tenho ainda guardada em mim, e então comecei a permitir-me expressar as minhas fragilidades, a minha vulnerabilidade, os meus medos, as minhas conquistas, não é? Que eu encaro como conquistas. Então creio que estes dois instrumentos também me vieram ajudar muito. O instrumento da voz, que já é meu, não é? Mas que Uhum. eu tinha muita vergonha, e tenho ainda alguma vergonha de libertar e de expressar, e a flauta. Então, a flauta foi-me dito, a flauta é um canto da alma também, então é uma forma de nós da alma cantar. Tu não tens que ter uma partitura e uma pauta para, para poder tocar, tu permites-te, e o que sair, saiu. Então, eu posso tocar um bocadinho desta flauta nativa que tenho aqui comigo. Pronto, pedindo já desculpa se acontecer alguma nota ao lado, menos, não é? Também não estou habituada a estas dinâmicas de partilha em público, não é? Daquilo que eu vou tocando e vou fazendo. Mas só para terem uma ideia do tipo de som que a flauta tem. Deixamos de te ouvir. Oh, isto foi assim um bocadinho, mas creio que deu para perceber pelo menos a Sim, sonoridade. sim, Consegui. deu para sentir o som dessa flauta linda. Pronto, então, foi isso. Fui procurar a flauta, a shruti box, o canto, fui aprender outras práticas com as taças tibetanas, fui ter um contacto com os gongos planetários e gongos terapêuticos, tudo num conceito mais de alimento da alma, de aquecer o meu coração e a minha alma, de eu me conseguir expressar e eventualmente poder facilitar estas dinâmicas conjuntas destes instrumentos a pessoas para poderem descansar, relaxar e viajar um pouco, ter um momento de fora, não convencional, um,
de prazer para elas e ao mesmo tempo terapêutico, não é? Porque não estou a falar muito, mas eventualmente mais à frente, se eu der continuidade a este processo meu e no momento em que tecnicamente possa abordar melhor esta temática, também estou disponível, não é? E estarei disponível para o fazer, para abordar a eficácia da terapêutica do som no nos nossos corpos, mas muito no nosso corpo físico, não é? Que é aquele que assusta e preocupa de uma maneira geral toda a gente. Porque os dois estímulos que esta harmonia traz em nós, e claramente que as taças têm, provocam, enquanto terapia de massagem, hum, nós, né, o nosso corpo defende-se, portanto, os olhos defendem-se da luz intensa, eh, eles defendem-se, não é? Se tiveres um holofote, uma luz muito forte em frente a ti, os teus olhos fecham, Sim, não é? Com o nariz, a mesma coisa, o estímulo olfativo, também se tiver um som muito, um cheiro muito intenso, tu também tapas o nariz. Eh, em termos de orelhas, né, de som, não é? Nós tapas aqui o timpanozinho e também diminui a intensidade. Mas em termos de vibração, não, não tens como te defender. pois, O teu corpo não defende. E nós temos a nossa maior expansão, que é a nossa pele, não é? Por onde penetra, por onde entra este estímulo vibrotátil. Então é por esta via que as taças fazem milagres, de facto, porque elas entram de tal forma por esta extensão toda no nosso corpo, entram em contacto com o nosso nível de água, que é imenso, não é? Nós temos 70, 80% de nível de água no corpo, então esta vibração vai provocando umas ondas concêntricas no nosso nível de água, né, no nosso corpo. Então imagina, né, se nós imagina, nós fazemos muitas vezes é mais, é visível, né, quando tu tens uma taça e colocas-lhe água e tocas, tu vês as ondas, né, que sim, provocam e que são semelhantes àquilo que acontece no nosso corpo. Num lago, num riacho, tu atiras uma pedra e tu vês a oscilação que acontece. É isso que acontece no nosso corpo quando uma taça vibra, uma ou duas ou várias. Então, há aqui uma reorganização incrível. É uma terapia nada invasiva, portanto, nada invasiva no sentido de não há toque, não é como uma massagem convencional em que há com as mãos, não é? Em que há a massagem, o toque, a manipulação, e aqui não, aqui é a taça que está próxima a ti e aqui o humano que faz é tocar a taça, dar o toque na taça e a taça faz o seu processo. Então, nesse aspecto que eu digo que é não invasivo, mas é imensamente invasivo, porque nunca mais acaba o efeito benéfico que esta movimentação, esta oxigenação, esta reorganização, não é? Que vai acontecer através deste fenómeno de movimento de água. Então, depois isto tem incrementos e alterações a nível químico, bioquímico, tem neurológico, metafísico, portanto, isto é um mundo que nunca mais acaba e, de facto, eu creio que será uma terapia integrativa no sistema, assim, brutal, muito eficaz. Apaixonei-me por isto, claramente, e agora recentemente, portanto, para além de ter feito várias formações, vários retiros, de procura para mim, né, coisas que eu sentia que eram para mim e que precisava de estar presente, com a flauta nativa, tive recentemente também com o titular Rosa num retiro em Monchique, 4 dias sobre os portais do som, e foi assim uma experiência também fabulosa. Então tenho experienciado e tenho experienciado para depois poder de facto tirar as minhas partilhar ilações. connosco mais à frente. Também, sim, sim. Muito bem, muito bem. Sim, eu conheço as taças, realmente já participei em alguns concertos meditativos.
Vou só partilhar contigo uma experiência engraçada. Numa desses concertos, arrastei uma das minhas crias e ele foi a resingar, mas acabou por ir. Todos nós nos deitamos e ele disse: Não, vou-me sentar aqui à espera que isto passe. Não. Mostrou o seu desagrado e disse que não queria. Sei que estávamos todos deitados e a dada altura ouvimos assim uma coisa: pum! Olhei, era ele, tinha adormecido sentado. Ele ficou num estado tão, mas tão leve que, tchum, e nem acordou. Aterrou continuou a dormir. E saiu de lá todo, sei lá, maravilhado com o que tinha acontecido, mas foi uma experiência engraçada. Pronto. Helena, uma massagem de som de 1 hora equivale a uma noite de sono, em termos de restauro e de reequilíbrio. É brutal, de facto, o processo em si, aquilo que promove e que provoca. E nós, aparentemente, a única coisa que sentimos é um relaxamento e Sim, um bem-estar. muito bem. Graça, tens mais aí alguma coisa para partilhar connosco? Olha, tenho uma calimba que vou tentar. A calimba também é uma caixinha, neste caso, esta tem uma caixa de ressonância, são umas palhetas também de metal. Um som assim meio angelical. Angelical, exatamente. Fui também encontrar assim alguns sons mais. Né? Depois também existem os xamânicos, os tambores, né? A flauta nativa também se pode encaixar um bocadinho nesse universo do xamanismo. Então, existem também depois os angelicais, normalmente são utilizados numa fase final de uma viagem sonora, porque de facto nós vamos encontrar nestes sons, eles vão nos dar um conforto, um aconchego no coração e na alma. Então, são os shanties, os koshis e as calimbas são maravilhosas para isto. Então, talvez seja um bocadinho mais difícil conseguir captar este som, mas tu vais-me dizer se está ok ou não, e eu vou tentar tocar. Depois posso eventualmente partilhar algumas fotografias contigo, depois se tu quiseres associar aqui destes instrumentos para depois as pessoas poderem ver o que é que nós estivemos a tocar e a mexer, e elas a ouvir. Conseguimos ter uma noção do som desse instrumento. Calimba, foi o que tu lhe chamaste. Calimba, foi uma calimba. Só nomes estranhos. Muito bom. Mas todos eles tu tocas de uma forma plenamente intuitiva. Também é o desafio, né? Aquela mente perfeccionista, controladora. Ai, agora não sei pegar nisto, agora não sei tocar nisto. Ai, eu tocar nem pensar. Toca, experimenta, vais ver, tu sabes, né? Está tudo em ti, tu só não contactas com isto há muito tempo. Muito bem. Então, Graça, deixa-nos lá uma ideia, um conselho, um sentir, uma partilha. O que é que tu deixarias aqui ficar para as pessoas que ainda andam aqui perdidas à procura de um caminho, mas não têm tempo e têm medo? Hum, é sempre melhor,
nós tomarmos a iniciativa de fazer este processo de reencontro sem termos que, hum, sem, sem termos que experienciar situações bem dolorosas na nossa vida. Por vezes é pela dor que nós damos este salto e quando sentimos uma dor profunda enorme e, e não conseguimos, não temos, achamos que não temos mesmo a alternativa e que não podemos descer mais. Então, aquilo que o desafio é não iniciar este processo eh, de olhar para dentro, num estado assim. Nós podemos antever isso, nós podemos. eh, Há sempre tempo, o tempo é. Tu poderás falar melhor do tempo, sobre o tempo do que eu, mas o tempo é bem relativo, não é? Então, hum, eu também fui percebendo que quando eu dava tempo a mim, por exemplo, antes de eu ir trabalhar, quando eu iniciava uma prática, eu dizia: "Ai, já estou tão atrasada, não vou, não dá, e agora vou parar a fazer uma meditação, o que é isto? Não tenho tempo". É exatamente ao contrário, eu paro para fazer a minha meditação e o tempo para comigo. Então, o desafio é aquilo que eu já disse há bocadinho, para mim o mais importante é nós permitirmos sentir e, não recear, não recear. O que é que de pior pode acontecer? O que é que de pior pode acontecer? Sim, mas isso já Nós é fizemos quando a vida nos tira o tapete, é é porque sempre, já não Madalena, fizemos, não, já fomos convidados a fazer a mudança e ai, ui, 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 chega uma altura que a vida diz assim, olha, agora vai mesmo ter que ser, e aí tira-nos o tapete e realmente aí é assim, opa, o que é que pode acontecer de pior? Já não pode acontecer nada pior, não é? ok, mas este exercício de nós questionarmos sempre que tivermos um medo presente em nós, seja de que natureza for, é perguntar o que é que de pior pode acontecer. Porque nós rapidamente vamos desmanchar esse medo e vamos perceber que esse medo se calhar não tem razão, não tem fundamento. Então, também é uma dica, assim, uma deixa que eu deixo para lidar com isso. Eu não posso dizer não ter medo de, não posso dizer uma coisa dessas porque o medo faz parte. Agora aprender a perceber se existe fundamento para ele e de que forma é que nós o conseguimos, diminuir, aprender a Uhum. lidar com, não é? Então é isso, é sentir e irmos nos permitindo, porque é um caminho bonito, é aquilo que nós, né, aquilo que nós ansiamos, é possível encontrar em nós. Tipo, não está ali, não tenho que fazer quilómetros, não tenho que fazer uma viagem enorme, não é, para ir passar por sítios super mediáticos e não preciso de ir tão longe. Tenho é que começar a acreditar que sim, que pode estar aqui. E ter curiosidade, porque assim, hum, então, nós somos os nossos maiores companheiros, não é? Nós estamos connosco o dia todo. Então, porque é que eu ignoro? Porque é que eu me ignoro? Não é? Porque é que eu não converso comigo? Não me conecto comigo, não é? Eu estou comigo, eu estou aqui. Tipo, olha, estou eu. Muito bom, Graça. Olha, foi mesmo um gosto estar aqui à conversa contigo. Ultimamente, aqui no Inquietações, temos procurado alguns testemunhos de pessoas de quem a vida quase que tirou o tapete, outras vezes nem tanto, mas conseguiram dar uma volta e encontrar um sentido para a vida. E eu até digo, e tornaram-se pessoas muito mais felizes. Por isso eu sou muito grata que tu tenhas vindo aqui partilhar connosco a tua experiência, o teu sentir. Obrigada por isso. Obrigada por aceitares este desafio de estar aqui no Inquietações connosco. Muito grata.
acho que mais dia menos dia vais voltar cá para falar da tua experiência quando já fores uma terapeuta e fizeres concertos e fizeres tudo e mais alguma coisa, voltaremos a falar e Ok, é isto. Uhum. tem imenso gosto. Foi um gosto. É um prazer partilhar estas coisas. A minha experiência e contigo, que és uma pessoa bem querida e bem especial. Obrigada, muito obrigada. Um beijinho a todos, no coração. E nós cá estaremos na próxima semana de novo no Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Até lá.